Na 4ª Bienal do Mercosul de Artes Visuais, foram expostas obras de 76 artistas de 13 países diferentes. Mas para que existem as obras de arte? O que é arte? Arte é? Para mim é alguma escultura. Arte é um talento que o homem tem para transformar qualquer matéria numa ideia. Na casa do pobre, na casa do rico, pode ter qualquer dessas casas pode ter uma obra de arte, né? A arte é uma das manifestações culturais mais importantes. Sem a arte, um povo não vive. A arte é uma coisa muito importante. Eu acho que o contexto faz a obra de arte. A gente acha assim, que tudo que se refere à arte é interessante, é cultura. E olhando assim numa primeira impressão, a gente sempre pergunta para o público o que eles estão achando, se eles têm ideia da beleza. E o que mais tem surgido é a ideia que é uma coisa bonita, mas é aquele tipo de bonito que você não pode tocar. E a gente só de ver já dá aquele impacto, aquela vontade de chegar, conhecer, olhar de perto. Que tipo de beleza é essa, que é alheia? O tipo de beleza que você tem vontade de tocar e não pode? Por que esses cacos de vidro estão aqui dessa forma? Ai, obra de arte? Sei lá, o que é uma obra de arte? Não sei te responder o que é. A fábrica é um sistema que eu criei dentro do meu ateliê para fazer esse trabalho aqui. Eu queria grudar um animal no outro, não sabia como. Acabei chegando à conclusão que o próprio calor derretendo, colava um objeto no outro. E que isso formariam planos. Eu acho que eu acabei criando uma coisa minha, assim. Cada um tem um significado, só que eu não sei assim dizer o que significa, né? Eu acho que o nível de abstração está muito longe. Mas a maior parte acho que dá para captar, pelo menos assim, alguma coisa. Não tem que captar nada, tu tem que vir aqui e tu vai te identificar com algumas coisas. O artista que faz a arte, ele tenta buscar que a pessoa entenda, que entenda o que ele quis passar para as pessoas. Eu acho legal, assim. E não entender também, não é importante entender a obra de arte, é importante tu usufruir, de tu ter acesso, é muito mais importante tu usufruir da obra, que nem tu ter acesso aqui, ó, ao público vir até a obra, do que tu entender a obra, entender. Cada um da sua forma, eu acho bem legal isso aí. Cada um com sua ideia. E a interpretação que eu tive disso é que são diferentes formas, e para isso ela usou várias formas, só que na verdade não importa a forma, porque todas as formas são diferentes, o que importa é a forma, porque a forma é o que vai moldar a forma. É como se fosse ao mesmo tempo várias partes de vida, várias partes de um corpo, ou outras formas de vida, uma forma terrena, uma forma extraterrena, uma forma de uma placenta, uma forma de proveta. Nada impede que uma senhora transite, tropece e caia. Pela própria obra de arte que ela é. Nada. Eu também nada.
Essa forma da instalação, ela seria uma trompa de falópio, que é o lugar do corpo onde a gente recebe a nossa carga genética quando o espermatozoide se encontra com o óvulo. Digamos que quem passa ali no meio está sendo fecundado pela Bienal. É um fruto da nossa natureza, né? Se for posta em outro lugar, vai ficar bonita da mesma forma. É que são vários olhares, né? O primeiro olhar é aquele, gostei, não gostei, né? Segundo olhar, me incomodou, não me incomodou. Aí o terceiro, quando tu começa a refletir sobre ele, é que começa a ficar interessante a questão, né? E tu te coloca na obra, né? De alguma maneira, né? Tu tenta te posicionar dela, gostei, achei horrível, isso eu também faço, que é a resposta do adolescente, né? Isso eu também faço, né? Pô, tia, isso eu também faço. Isso é uma resposta instantânea, assim. Acho que em tudo tem arte, assim, sempre. As coisas sempre tem que ter arte. Tem obras que é necessário se fazer silêncio, né? Deixa a pessoa refletir. É arte sempre, não tem assim... Não sei. E se a gente passa por ela, normalmente passa desapercebido, né? Ninguém repara muito. E só quando eu chamo a atenção, então talvez o público realmente pare e se pergunte, afinal, por que isso está aqui? Isso é obra de arte? Parece tão normal. E o interessante é a gente chamar então as pessoas para que elas realmente opinem por que será que isso está aqui. Muita gente lembra que talvez isso seja uma referência à reunião familiar, a ideia de que hoje em dia não existe mais aquela família, aquele núcleo, que a ideia que está muito individual nos dias de hoje, que não existe mais a ideia da união. Então talvez isso lembrasse uma mesa daquelas grandes famílias que se reúnem no domingo para um churrasco. A ideia também de muitas pessoas quando vêm aqui, talvez por causa da luz pontual, é lembrar a Santa Ceia. E a partir desses fios que as pessoas vão, né, nos dando, essas dicas, a gente vai puxando a ideia de que talvez seja uma relação com a Santa Ceia, porque vem a imagem de Jesus Cristo, que morreu e depois ressuscitou. E a ideia de que a gente tenha que sentar, que a ideia da obra é experimentar, vem pelo fato de que depois que as pessoas discutiram aqui sentadas, se sentiram à vontade nesses bancos e nessa mesa, talvez como num churrasco de domingo com a sua família, a gente debate o fato de que esse banco e essa mesa foram feitos com concreto e nesse concreto foi feita uma mistura com a água e a água que foi usada foi a água que foi usada para lavagem de cadáveres do IML que morreram de morte violenta. Quando eu falo isso, as pessoas às vezes se assustam e levantam, algumas simplesmente começam a reparar com mais, né, ver os detalhes para ver se sentem o cheiro, para ver se percebem que então teria essa água de cadáveres aqui. E é importante que a gente se dá conta, depois que eu revelo, né, a respeito da água, que muitas simplesmente acham normal, elas agem com naturalidade, mas que não seria a mesma coisa, talvez, se eu tivesse dito anteriormente. Provavelmente elas não teriam se sentado com tanta naturalidade e discorrido tanto a respeito do fato. Até porque aí surge a ideia do que a gente coloca de preconceito, que a gente coloca de rótulo nas coisas, do afastamento que a gente cria de coisas que a gente nem conhece, talvez. E que se a gente tirar essa primeira casca, essa primeira impressão, ou esse rótulo, que é o que eu faço, que eu não coloco esse rótulo na frente, a gente possa agir com mais naturalidade e perceber realmente o que tem por trás disso tudo. Então a ideia é essa, de que as pessoas não simplesmente se choquem, mas que esse choque sirva para uma reflexão posterior.
Mas eu não tenho certeza, tá?